Muito bem-vindo, prezado ouvinte, para a última apresentação dessa série sobre a trajetória da vida, onde estamos estudando sobre a pergunta: como posso ter certeza de que irei ao céu? E nós já vimos nas lições apresentadas que a vida humana gira basicamente em torno de três perguntas. A primeira, de onde eu venho? E a Bíblia nos mostra muito claro de que a nossa vida foi planejada no conselho eterno de Deus, quer dizer, já na eternidade passada, Deus planejou a nossa vida. A segunda pergunta: por que eu existo? Tudo que Deus faz, Ele faz com a razão. E Deus nos criou para a sua honra e glória. E a terceira pergunta: para onde eu vou? Aí existem só duas alternativas: ou para o céu ou para o lago de fogo eterno. E a questão de onde eu estarei na eternidade depende da nossa resposta ao convite de Deus para a salvação. A Bíblia nos mostra muito claro que Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se, que todos venham a salvar-se. E a Bíblia mostra muito claro que existe só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos resgatar. E a Bíblia nos apresenta também alguns passos básicos na vida de uma pessoa conforme a vontade de Deus. O primeiro passo é ouvir a palavra de Deus. A fé é pelo ouvir a palavra de Deus, ensina a Bíblia. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ela vai perceber que é pecadora, que é perdida. E daí precisa se converter. Arrependei-vos, pois e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Depois de se converter, ela deve ser batizada nas águas. E depois de ser batizada, ela vai se tornar membro de uma igreja local. E depois, então, ela pode comungar, vai participar da doutrina, da comunhão, vai participar da ceia do Senhor e também depois disso vem a área de servir ao Senhor. Deus não criou ninguém só para ir para o céu. Deus quer nos usar no serviço que Ele planejou para que nós o fizéssemos. Como viver com a razão que Deus estabeleceu para nós? Nós somos salvos para servir. Em Tito 2,14 nós lemos: o qual, quer dizer, Jesus, se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então, quando Cristo se deu a si mesmo, Ele estava tendo esse plano na nossa vida, que fôssemos salvos e zelosos de boas obras. Dois fatos devem ficar muito claros. Em primeiro lugar, a salvação é exclusivamente pela graça de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é inteiramente pela graça de Deus. Não vem das obras. Boas obras não salvam ninguém. A salvação é exclusivamente pela graça de Deus. Mas uma vez salva a pessoa, daí continua o plano de Deus com a vida da pessoa, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então nós fomos planejados para sermos salvos primeiro inteiramente pela graça e depois disso estivéssemos realizando as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. E a Bíblia nos mostra que as boas obras não são para a salvação, mas para glorificar a Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então as pessoas em volta devem ver as nossas boas obras e devem glorificar
a Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. E as outras pessoas vendo a nossa vida, a nossa conduta, nosso trabalho, devem glorificar a Deus por aquilo que estão vendo em nós. A Bíblia mostra que os membros da igreja devem ser preparados para servir ao Senhor. Ele mesmo, quer dizer, Cristo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, ele nos deu, ele nos preparou como pessoa salva para servir, e Deus colocou na igreja uma liderança que tem a função de preparar os membros, aperfeiçoar os membros para o ministério. Efésios 4,16 destaca isso também, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aqui ele está falando sobre o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Ele mostra que, pelo auxílio de todas as juntas, quer dizer, cada membro, cada um vai desempenhar a justa operação que Deus lhe deu, segundo a justa operação de cada parte. Então, Deus não quer ninguém na igreja só para estar presente, mas Deus preparou um plano de trabalho onde cada membro da igreja local vai desempenhar a sua missão para a edificação do corpo em amor. Também na carta de Pedro, no capítulo 4, versos 10 e 11, nós lemos: cada um administra os outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo o sempre. Amém. 1 Pedro 4, 10 e 11. Repare aqui como o texto começa. Cada um. Isso quer dizer, Deus tem um serviço para cada um. Se você é uma pessoa salva, se você faz parte desse corpo de Cristo, Deus tem um serviço para você. E é muito importante que esse serviço é necessário para a igreja. O serviço não se limita às funções no ambiente das reuniões da igreja. A Bíblia nos mostra que os serviços são muito diversos. Alguns se realizam dentro das reuniões da igreja, mas grande parte do trabalho vai ser feito fora do ambiente das reuniões da igreja. E nós temos em Romanos capítulo 16 uma lista de pessoas que desempenharam suas funções no apoio à obra missionária. Para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então aqui temos uma pessoa, uma senhora, que se dedicou a hospedar mensageiros da palavra de Deus. Isso era serviço dela. Continuando, saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Romanos 16, 3 e 14. Então, pessoas que são cooperadores de outros. O serviço de cooperação é muito, muito importante na igreja. Quando vemos alguém trabalhando, devemos orar pela pessoa e sempre nos perguntar: o que eu posso fazer para ajudar esta pessoa? Depois, outro exemplo, saudai também a igreja que está em sua casa. Então, aqui temos o caso de uma pessoa que estava acolhendo a igreja, os membros da igreja,
para reuniões na sua casa. Nos primeiros 300 anos da igreja não havia templos, casa de oração, assim por diante. As reuniões eram feitas em casa. Então, muitas pessoas hospedaram a igreja em sua casa. Ele continua dizendo: saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Caia em Corinto, em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Temos aqui mais uma vez uma colaboradora, ajudando no ministério das pessoas que estavam pregando o Evangelho. É muito importante reconhecer a soberania do Espírito Santo na distribuição dos dons. A maioria não vai pregar, especialmente publicamente falando, mas o Espírito Santo concede dons conforme a sua vontade. Nós lemos: mas em um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 11. Então o Espírito Santo dá-nos conforme Ele quer. Não é o que eu desejo, mas aquilo que Ele vê como necessário para a edificação da igreja. E a Bíblia mostra: se todo o corpo, a igreja, fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então Deus é absolutamente soberano para determinar o que cada pessoa pode fazer. Eu nunca devo estar descontente com os dons que Deus me tem dado. Deus colocou a cada pessoa como Ele quis e devo desempenhar a minha função com toda alegria, com todo zelo, com toda a dedicação, porque é dessa forma que Deus planejou que eu possa então edificar o corpo de Cristo. O uso dos dons deve servir para edificar a igreja e não para glorificar homens, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, sempre o objetivo é ser útil para a igreja. E Deus, então, concede dons dentro desse propósito. O ministério que Deus me deu deve ser mais importante para mim do que a minha própria vida. Veja que o apóstolo Paulo escreve em Atos 20, verso 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então o apóstolo Paulo disse: eu não faço questão da minha vida, não tenho a minha vida por preciosa. O que é importante, cumprir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Então, note mais uma vez que a vida cristã não é uma vida egoísta, não é voltado para nossa edificação, não é voltado para nossa importância, mas para que Deus seja glorificado. E o importante é cumprir a missão que Deus tem para a nossa vida. O ministério não foi dado para que eu me sentisse bem, mas para cumprir a vontade de Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então fica muito claro esse princípio. Não vivemos para nós. Não deve ser aquilo que me agrada, mas aquilo que agrada ao Senhor. Pessoas egoístas são as mais infelizes do mundo. Se a pessoa está voltada só para si, ela nunca vai estar contente. Mas pessoas que realmente colocam Cristo como alvo da sua vida, viver para o Senhor, vão ser muito mais felizes e vão sentir que a sua vida realmente tem razão de existir. O serviço para Deus deve ser exercido com reverência e santo temor.
Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. A Bíblia nos mostra no Velho Testamento, no livro de Malaquias, que o povo estava tratando a Deus com total desprezo, oferecendo sacrifício imundo para ele, dizendo que a mesa do Senhor era imunda e não demonstrando a mínima reverência. Deus pediu para fechar o templo e disse: eu não tenho prazer em vocês. Eu não me agrado dos seus sacrifícios, não vou aceitá-los. Deus é nosso Criador, é o Deus Todo-Poderoso do Universo e nós devemos fazer tudo o que fizermos de todo o coração, com todo o zelo, com toda a reverência, para dessa forma adorar o seu santo nome. Voltamos mais uma vez para Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Devemos sim fazer boas obras, e quando o mundo vê o que estamos fazendo, deve glorificar a Deus. É totalmente correto quando membros da igreja deem o devido reconhecimento àqueles que estão servindo, é uma motivação para eles. Grande parte de Romanos capítulo 16 tem essa finalidade de motivar e dar reconhecimento, mas a glória e a honra pertencem somente ao Senhor que nos criou. Voltando mais uma vez para esse texto, que já lemos numa outra situação. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós nos alimentamos, devemos dar graças a Deus primeiro, porque dessa forma reconhecemos que Ele é o doador de toda a boa dádiva. Então, nós fomos criados para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nossos que primeiro esperamos em Cristo. Como posso saber se na minha vida se concretiza a razão pela qual fui feito por Deus? Quando Deus é glorificado pela minha vida e pelo ministério que recebi do Senhor, e outras pessoas são edificadas pelas minhas ações e pelas minhas palavras, então eu posso saber, sim, eu realmente estou vivendo dentro do propósito que Deus tinha quando planejou a minha vida. Mas eu preciso voltar mais uma vez a algumas perguntas. Você já tem certeza da salvação? Já recebeu a Cristo como Senhor absoluto da sua vida? Aquele que tem direito sobre tudo que você é e tudo que você tem? Você já confiou plenamente na suficiência de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, para a vida eterna, sabendo que a salvação é somente pela graça? Se isso aconteceu, então graças a Deus por isto. E queremos com isso terminar com Gálatas 1:24, o apóstolo Paulo escreve: e glorificaram a Deus a respeito de mim. Que o nome de Deus possa ser glorificado a respeito de nós. Muito obrigado por ter acompanhado esses estudos sobre a trajetória da vida. Se tiver perguntas ou comentários para fazer, pode se dirigir a esse endereço e com prazer estaremos respondendo às suas cartas. Estaremos postando a partir de agora outros estudos na continuação. Queremos abordar 2 temas principais a partir da próxima semana. O primeiro tema é a vida conjugal e vida familiar. O que a Bíblia nos ensina sobre como lidamos com
a nossa vida, a nossa família, com os filhos, mesmo durante a gravidez e depois, também durante a infância e adolescência, com o cônjuge. Sabemos que hoje em dia existem muitos atritos e queremos abordar essas questões com base na Bíblia. E outro tema que queremos abordar, mais uma vez voltando para o estado emocional da pessoa, queremos tratar das emoções pelas quais a pessoa passa, especialmente em tempo de pandemia, para ver qual é a resposta de Deus para o nosso estado interior nessa época difícil, tratando de conflitos da vida. Muito obrigado por ter assistido esse estudo. Se ainda não está inscrito, convido para se inscrever nesse canal e assim pode também receber os comunicados de outros estudos que estão sendo postados. De todo o coração, muito obrigado e que Deus o abençoe. Amém.